história nos revela um ciclo inegável, celebração e declínio. Nenhum grande nome escapa ao imperativo da existência. Após se tornar um poderoso governante europeu, encontrou seu fim no exílio, numa ilha no Atlântico Sul, falecendo em 1821 em completa decadência. Convencido de que seus captores ingleses conspiravam contra ele, adicionou ao seu testamento semanas antes da sua morte, em 5 de maio de 1821, acusações impactantes sobre um suposto assassinato por um compatriota francês. Caso ainda não seja inscrito, clica aí para se inscrever, assim você não perde nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo, e tem vídeo novo toda terça-feira. Se quiser se tornar um mochileiro, desbravador ou viajante do tempo, entra para o nosso grupo de membros do canal, e sendo um viajante você tem acesso a conteúdos especialmente preparados para essa turma. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar essa é a história que eu vou contar hoje. Depois do poder e glória, o lamentável fim do grandioso Napoleão Bonaparte. Em seu testamento, Napoleão registrou: "Morro prematuramente assassinado pela oligarquia inglesa e seu assassino contratado." Ele acrescentou essas palavras 3 semanas antes da sua morte, que ocorreu em 5 de maio. Sentado na cama com um pedaço de papelão como escrivaninha, o antigo imperador francês, gravemente doente, copiou laboriosamente em sua própria caligrafia as palavras que havia ditado a um ajudante. Ele queria se assegurar de que a sua letra, normalmente incompreensível, pudesse ser lida. O texto constituía uma censura ao país que o havia exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, e uma acusação contra o governador da ilha, chamado Hudson Law. Na tarde seguinte à morte do ex-imperador, 7 médicos ingleses se reuniram na residência do exilado, enquanto seu médico pessoal francês, François Antomarchi, realizava uma autópsia que durou 2 horas. 6 dos médicos ingleses faziam parte da colônia militar inglesa, portanto subordinados ao ex-imperador. Embora não conhecessem o testamento de Napoleão, tinham plena consciência de que a sua morte poderia ter consequências a nível internacional. Incapazes de chegar a um consenso sobre o resultado da autópsia, os médicos apresentaram 4 relatórios diferentes. A conclusão do Dr. Antomarchi foi de que a morte ocorreu devido a uma úlcera gástrica cancerosa, versão geralmente mais aceita. Embora as circunstâncias exatas da sua morte sejam objeto de controvérsias, várias teorias e especulações surgiram, incluindo a possibilidade de envenenamento, o que combinava com as alegações em seu testamento, mas no fim o mistério em torno da causa exata da morte de Napoleão Bonaparte persiste até os dias de hoje. Quando a notícia chegou à Europa, houve um suspiro de alívio de muitas pessoas pelo desaparecimento do homem que havia dominado o continente por 1/4 de século. A acusação que ele deixou testamentada, divulgada posteriormente, foi desprezada como a paranoia vingativa de um moribundo. Nos anos seguintes à morte de Napoleão, inúmeros livros foram publicados sobre ele, incluindo as memórias de diversas pessoas que o acompanharam no exílio em Santa Helena. O último livro a documentar os anos finais do imperador foi a autobiografia do seu devotado criado particular Louis Marchand, escrita para sua filha, como ele disse, com o objetivo de mostrar a ela e que depois ela mostrasse aos seus filhos o que o imperador representou para ele. A obra foi publicada por um dos seus netos em 1955. Esse livro despertou grande interesse em Stanford Sherwood, um dentista sueco, toxicólogo e admirador, também um investigador da carreira de Napoleão. Muitos historiadores haviam questionado a versão oficial da morte do imperador, mas nenhum conseguiu reunir provas suficientes para desafiar essa tese. O Dr. Sherwood acabou concluindo que as memórias de Marchand
continham informações que comprovavam um envenenamento de Napoleão. Suas investigações o levaram por toda a Europa, a América do Norte e até Santa Helena, resultando na descoberta de uma acusação surpreendente publicada em 1968, 157 anos após a morte de Napoleão. Nela, o ex-imperador afirmava que havia sido vítima de envenenamento por arsênico. E, contrariando a obviedade, o criminoso não seria Hudson Law, o governador inglês que Napoleão tanto desprezava, mas sim um francês do círculo do imperador e seu companheiro de exílio. Quando nos referimos a Napoleão, é sempre remetendo a um grande imperador, um grande nome da história. Ele é frequentemente descrito como um líder ambicioso e autoritário, mas no final das suas façanhas ele deu as suas escorregadas. Depois de conquistar a maior parte da Europa, agiu de forma imprudente, invadiu a Rússia em junho de 1812 e nesse episódio foi forçado a uma retirada vergonhosa com perdas em torno de meio milhão de homens. A França se viu diante de uma aliança entre inimigos, o que forçou a abdicação do imperador em abril de 1814. E ele foi exilado para a ilha de Elba. Ali ele não ficou inativo, continuou arquitetando, estabeleceu uma administração local e logo em seguida, em fevereiro de 1815, retornou à França numa tentativa de retomada do poder. Mas essa retomada do poder ficou conhecida como Governo dos 100 Dias, que foi só o tempo que durou, e foi encerrado com uma derrota esmagadora e definitiva em Waterloo, em 18 de junho de 1815, culminando em uma segunda abdicação. Aí, na esperança de encontrar asilo na Inglaterra, Napoleão se rendeu aos seus persistentes inimigos, os ingleses, apenas para ser transportado a bordo de um navio de guerra numa longa viagem para seu novo exílio em Santa Helena. Uma sensação de morte, como furiosamente considerou o ex-imperador. Formada pelo que resta de um vulcão extinto, Santa Helena é uma ilha localizada no Atlântico Sul, cerca de 2.000 quilômetros da costa ocidental da África. Descoberta pelos portugueses, foi cedida à Companhia das Índias Orientais para servir de posto de abastecimento de água aos navios da Rota da Índia. A população de 4.000 pessoas incluía uma guarnição de 1.000 homens, triplicando o número de militares enviados para guardar Napoleão. Ao avistar a ilha em 15 de outubro, um médico inglês a bordo do navio de Napoleão descreveu o lugar como o mais feio e sombrio rochedo inimaginável, erguendo-se do mar como uma enorme verruga preta. Napoleão foi autorizado a levar consigo no exílio um pequeno grupo de amigos e criados, incluindo Henri Gancien Bertrand e o conde Charles Tristan de Montholon, membro da aristocracia pré-revolucionária. Bertrand servia ao lado de Napoleão desde 1798, enquanto Montholon era um seguidor mais recente e inicialmente alinhado à monarquia restaurada após a primeira abdicação de Napoleão, mas que mudou de lado novamente quando o imperador retornou de Elba. Montholon trouxe consigo sua jovem e atraente esposa Albine de Montholon, cujas atenções para com Napoleão e visitas ao seu quarto após a meia-noite logo se tornaram objeto de fofoca na ilha. A corte se instalou na casa de um comerciante local, enquanto o palacete de estrutura amarela chamado Longwood House, com 23 quartos, estava em fase de preparação para ser usado. Situado num planalto a alguns quilômetros do porto de Santa Helena, Longwood House era um local inóspito e desagradável, com paredes cobertas por mofo esverdeado e infestação de ratos. A rotina diária oferecia pouca distração e Napoleão passava a maior parte dos dias ditando suas memórias ou reconstruindo suas façanhas militares em mapas e globos espalhados pela antiga sala de bilhar. Após o jantar, os exilados jogavam cartas ou xadrez e ouviam o ex-imperador ler em voz alta, até ele anunciar abruptamente que era hora de se deitarem. Um dos presentes classificava a semana como entediante de segunda a sábado e muito entediante no domingo.
O Major-General Sir Hudson Law chegou a Santa Helena em 14 de abril de 1816, assumindo o cargo de novo governador. Na realidade, sua função ali era ser o carcereiro de Napoleão. Conhecido por sua indecisão e frequentes mudanças de ideias, Law foi descrito por seu antigo comandante como falho de instrução e discernimento, estúpido, desconfiado e invejoso. Napoleão detestou Law imediatamente, afirmando que ele tinha cara de mau. Por sua vez, Law parecia aterrorizado com a ideia de que seu famoso prisioneiro pudesse fugir. Ele impôs fortes restrições à liberdade de movimento de Napoleão, vigiava todos os visitantes, censurava a correspondência e os jornais e começou a cortar as verbas para as despesas atribuídas à manutenção de Longwood House. Numa conversa tempestuosa em 18 de agosto, Napoleão confrontou Law, declarando que sua missão era de carrasco, ao que o governador respondeu que ele tinha apenas que obedecer ordens. Napoleão questionou que se caso lhe ordenassem que acabasse com a sua vida, se ele obedeceria, e esse afirmou que não, pois os ingleses não eram os assassinos. A conversa se encerrou com Napoleão se retirando zangado e os dois não voltaram a se encontrar, passando depois todas as comunicações entre prisioneiro e guardião através de intermediários. O fiel Bertrand, claro, ficou ao lado de Napoleão contra o governador e escreveu: quer ou não quer matar o imperador? E ainda disse que se Law persistisse na sua conduta, estaria confirmando isso, mas que achava, infelizmente, que o imperador definharia após uma agonia de alguns meses devido às restrições impostas em seu deslocamento pela ilha. Napoleão, por sua vez, tinha acusações mais graves a fazer. Convencido de que enfrentaria uma morte lenta devido a um veneno habilmente ministrado, ele se queixou com o Dr. Barry O'Meara, o médico irlandês que o assistia desde a partida da Inglaterra. Napoleão sofria de gota, que é uma condição médica caracterizada por ataques agudos de dores articulares, geralmente devido ao acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações. Isso o impedia de realizar exercícios, constantemente sentia frio, a luz do sol provocava dores de cabeça, suas gengivas doíam e sangravam ao mais ligeiro toque. Aparentemente, Law conseguiu iludir os emissários dos países europeus sobre a deterioração de saúde do ex-imperador, mas descobriu que o médico enviava mensagens secretas para a Inglaterra que revelavam a verdade. O governador então o demitiu em julho de 1818. De volta à pátria, O'Meara relatou que o governador Law havia falado sobre os benefícios que a morte de Napoleão traria para a Europa. Em 15 de agosto de 1819, Napoleão completou 50 anos, mas não houve festa em Longwood House. O número de pessoas ao seu redor diminuía cada vez mais, com desertores, incluindo a esposa do conde Montholon, que já havia partido para a Europa com 3 filhos. A mais nova, chamada Napoléon Marie, nasceu na ilha e afirmavam ser filha do ex-imperador. O exilado, agora doente, muito acima do peso e flácido, estava deprimido e esperava morrer em breve, como confessou ao seu criado Marchand. Um ano após a partida de Dr. O'Meara, Napoleão recebeu um novo médico particular, o já mencionado François Antomarchi, um jovem corso que chegou em 19 de setembro acompanhado por 2 padres e um cozinheiro enviados de Roma pelo tio do ex-imperador, o cardeal Joseph Fesch. Napoleão contou ao Dr. Antomarchi que o seu pai havia morrido de câncer e perguntou se a doença era hereditária. Tentando distrair seu paciente de seus medos, o médico recomendou a jardinagem como exercício. Por um tempo, o exilado parecia melhorar de saúde. Em 19 de julho de 1820, Dr. Antomarchi anotou em seu diário que Napoleão sofria de arrepios, febre, dores de cabeça, náuseas, tosse seca e frequentes vômitos de bile. Nesse ponto, Napoleão teria apenas mais 10 meses de vida. A sua deterioração do estado de saúde ficou registrada nas memórias de Marchand, que foram tão avidamente estudadas por Stanford Sherwood.
depois de sua publicação em 1955. Ao agregar o relato dos acontecimentos presenciados por Marchand e testemunhos anteriores, o dentista sueco conseguiu reconstituir detalhadamente o desenrolar da doença final de Napoleão. Ao fazer isso, ele disse se deparar com novas e impactantes provas que corroboravam sua acusação de envenenamento por arsênico. Entre março e maio de 1820, teriam dado a Napoleão um preparo que teria enfraquecido seu estômago, horchata, uma bebida então preparada com amêndoas amargas e uma forte dose de calomelano, uma substância que aparentemente reage letalmente com as amêndoas amargas. Segundo o que o Dr. Forchevaux defendia, tratava-se de um prelúdio à administração de arsênico, o método clássico de envenenamento, um meio de causar a morte da vítima enfraquecida sem deixar vestígios do veneno. Entre seus últimos desejos, Napoleão solicitou que retirassem seu coração antes de sepultá-lo em Santa Helena e que o enviasse à sua esposa, Marie-Louise d'Autriche. Também que entregasse em caixas contendo mechas de seu cabelo a diversas pessoas. O governador Law indeferiu o primeiro pedido, mas as madeixas de seu cabelo foram enviadas a várias famílias, incluindo a de Louis Marchand. Dessa mecha enviada a Marchand, o Dr. Forchevaux examinou em 1960 e disse ter constatado a presença de quantidades relativamente grandes de arsênico no corpo de Napoleão anteriormente à sua morte. Teoria essa contestada por historiadores e cientistas, mas o dentista acreditava fielmente nela e levou mais de 14 anos para supostamente identificar o assassino, e foi da seguinte maneira. Segundo afirmou o Conde Montholon, o culpado agia em nome da monarquia Bourbon. Em Longwood House, Napoleão invariavelmente consumia um vinho sul-africano importado em tonéis e engarrafado em Santa Helena. Acontece que somente Napoleão apreciava esse vinho. Como Montholon cuidava do armazenamento das bebidas, ele mantinha a adega fechada e fornecia meia garrafa por refeição. Ele era o único com acesso, portanto se tornou suspeito. Nas duas ocasiões em que, por engano, o vinho foi dado a outras pessoas, elas também teriam adoecido. Em 1840, com o desaparecimento dos Bourbons e num gesto de reconciliação, o rei Luís Felipe I de França enviou uma delegação a Santa Helena para exumar o corpo de Napoleão e trazê-lo para a Europa, onde seria sepultado com honras em Paris, a caminho do local de sua sepultura no Hôtel des Invalides, e esse é o local final de descanso de Napoleão Bonaparte até hoje. O cortejo passou em frente ao monumento erguido em memória de suas batalhas, o imponente Arco do Triunfo. A maioria dos sobreviventes do seu círculo de exílio estavam presentes em Santa Helena quando o caixão foi aberto. O Conde Montholon, suspeito de ser o traidor, não fazia parte desse grupo. Ele havia saído por aí esbanjando a fortuna deixada por Napoleão. Caso Montholon tivesse presenciado a abertura do caixão em Santa Helena, poderia ter se assustado, pois, embora as roupas se encontrassem em farrapos, o corpo estava bem conservado. Se ele foi o culpado, ou se sabia que o arsênico, embora não recomendado historicamente, é associado a práticas de conservação, o que evitaria a decomposição, especialmente se submetido a doses contínuas desse veneno, nunca saberemos. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Mesmo os grandes nomes fora das páginas dos livros, das telas de cinema e afins, não escapam à natureza temporária que é a vida. Além disso, o poder, longe de ser uma fonte eterna de grandeza, pode ser um elixir perigoso de se consumir. Ele carrega consigo o risco de se tornar um vício, uma força difícil de controlar. Napoleão, por exemplo, não se destacava por sua sutileza ao lidar com o poder. E você? O que é que você pensa dessa história? Se gostou de ser um viajante comigo, já clica para se inscrever, assim você não perde nenhuma das nossas incríveis viagens através do tempo. Se gostou, deixa o like, que isso me ajuda demais. Comente também o que achou dessa história e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar desse conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, tenham uma semana incrível e até a próxima história!